Bom, gente, na aula anterior paramos exatamente nesse ponto, né? Então, vou finalizar aqui a aplicação, onde nós estávamos fazendo o buscar tamanhos, né? E agora a gente vai, então, fazer o botão contração aqui. Vamos trabalhar nele. Dá 2 cliques nele para abrir já o método. E não vamos nem discutir muito, né? Vamos direto ao assunto. Vamos criar a codificação. Para a gente começar a codificação disso aqui, eu vou abrir o formulário de EVA e aqui no escalar EVA. Por que eu vou abrir ele? Porque muito disso aqui a gente vai estar utilizando também. Ó. Eu vou verificar o ponto de base, eu vou verificar os TXT de tamanhos, vou verificar também os de incremento. Então, isso aqui tudo eu já posso estar utilizando, ó, certo? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o array ponto de base, incremento. Isso aqui a gente vai ter que aumentar depois. Vou buscar isso aqui. Vou fazer algumas alterações, mas eu já vou levar tudo para lá. Ó. Por exemplo, eu vou declarar aqui as variáveis. Din, vou chamar de array txt, vamos botar aqui minúsculo, txt ponto base, que é o array de text box, né? Array de text box é igual, abre e fecha chaves, né? txt pbx, pbase x, txt pbase y, txt pbase z. Pronto, então já tenho o meu array de controles text box para o ponto de base. Agora os tamanhos. Din array txt tamanhos. Também são text box e compreendem o txt tamanho x, txt tamanho y, txt tamanho z. Depois, din array txt incrementos. Também são text box, que é igual, vamos lá, txt, como é que é o nome aqui? Ah, ficou percentual? Então a gente vai ter que ajustar, peraí. Como é que é o nome aqui? Exatamente, ó, ficou percentual porque a gente copiou. Então, percentual não. Vamos botar aqui, ó, incremento de x incremento de y e incremento z. Pronto. Agora sim. Incremento de x, txt incremento de y, txt incremento de z. Certo. Agora aquela string, por que está dando errado? Ah, é um array. Agora a gente tem que, eu vou dar um Ctrl V, porque isso aqui eu não vou precisar. A gente já fez. Mas isso aqui, ó, eu vou precisar, para mim não ter que digitar de novo, né? O que mais que eu vou precisar aqui? Certo, aqui array ponto de base é array txt ponto base, array incrementos, array txt incrementos. Aliás,
Eu tenho que botar para cá, né, pessoal? Aqui não é percentual, aqui é incremento só. Essas variáveis aqui, ó. Copiei elas e deixei na memória e não passei para cá. Pronto. Então tem as variáveis de ponto de base, de incremento e também eu vou criar de tamanhos. Vamos colocar aqui, ó. Array incremento. Por quê? Local variable já existe. Array ponto de base. Ah, certo. É o ponto de base e aqui é tamanhos. Array tamanhos. Incremento. Pronto. Então, array ponto de base, ele vai lá e verifica. É esse aqui, ó, txt ponto de base. E passa a string de retorno, que é essa aqui, tá? O array de tamanhos, vamos copiar e colocar aqui embaixo. O array de tamanhos, ele manda os text box de tamanhos. Text box de tamanhos. E não precisa verificar nada, isso aqui eu vou tirar. E no incremento, ele manda os text box de incremento. Aqui, inclusive, ele realmente é obrigatório. Tem que preencher todos, né? Pronto. Então, a gente declarou as variáveis, criou os arrays e mandou bala, né? Mandou buscar lá na nossa classe, mandou verificar os text box. Se passar por essa verificação aí, foi lá, buscou tudo direitinho. Vou botar um try catch aqui, já de cara. E a gente passa isso aqui para dentro para evitar problemas, né? Vai que dá um erro lá no meio do caminho, a gente já sabe o que está acontecendo. Pronto, então fez o try catch, buscou lá os tamanhos. Agora eu vou declarar outras variáveis aqui que a gente vai estar utilizando, tá? Então eu vou aqui em cima, ó. Vou até separar um pouquinho. Din objetos, que é do tipo new object. Vou declarar aqui din x, y e z, do tipo string, que a gente vai estar usando. Pronto. Ah, um outro detalhe aqui, pessoal, que a gente pode estar verificando. Aqui ele está declarando array, ó. São arrays de string, certo? Mas não tem a dimensão, então ele pode criar com 10 dimensões, com 2, com 1. Então aqui eu já vou dimensionar, tá? Porque são só 3 campos mesmo, tá? Então o ideal é deixar já dimensionado o array, as nossas variáveis de array, certo? Então, perfeito. Fez aqui, buscou os pontos. Aí agora vamos para o primeiro teste. Vou testar. Você pode fazer esse teste de duas formas, tá? Você pode testar se os tamanhos estão vazios, né? Não foi digitado nada, ou se o incremento está vazio. E aí dá uma mensagem. Ou você pode testar um por um e dar uma mensagem diferente para cada situação. Você que escolhe, tá? Por exemplo, ó, eu posso fazer aqui, ó, se is nothing. Opa, is nothing. Se não for vazio a variável tamanhos que a gente criou, array tamanhos, se ela não for vazio, né, que ela não retornando vazio para nós lá, ou se is nothing o incremento, então, ó, o que eu estou verificando aqui? Ó? Eu acho até que eu fiz uma confusão aqui com vocês. Se ela não é vazio. Na verdade é aqui, ó, é nulo. Se
é nulo array tamanhos ou é nulo array incremento, então dá uma mensagem e retorna, tá? Ou a gente poderia fazer assim, ó, aqui eu vou dar uma mensagem única, você poderia fazer assim, tirar isso aqui, ó, e fazer, se é nulo array tamanhos, então dá uma mensagem, né? Ah, preenche os tamanhos e retorna. Podia fazer um else if aqui embaixo, né? Else if, se o array incremento for vazio, então dá uma mensagem, ah, preencha os campos de incremento, tá? Poderia fazer dessa forma, tá? É até, na realidade, o mais correto. Ou então, assim, tá? Tudo numa única linha, um único if, e dando uma única mensagem de retorno para o cara. O detalhe é que se você der uma mensagem só, você pode dizer, por exemplo, preencha todos os campos. Aí o cara vai entender que ele também tem que preencher o ponto de base, né? Aí ele, vai ficar meio inflexível a nossa aplicação, tá? Então, o ideal mesmo é que a gente faça assim, ó, vou recortar isso aqui, né, e faça parte a parte, ó. Então, se é nulo o array tamanho, então eu dou uma mensagem, message box, não vou me preocupar com a estilização, tá? Vou só botar a mensagem aqui, ó. Preencha todos os campos de tamanhos. Vamos botar entre colchetes aqui para destacar um pouquinho, já que não dá para botar em negrito, né? E beleza. Aí dá um return. Tá? Ele sai da execução aqui do clique do botão. Else if. Agora eu vou fazer um outro teste. Else if. Ó, vou dar um Ctrl V. Se é nulo array incremento, o que eu faço? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, só que vou mudar o texto. Preencha todos os campos de incrementos. Incrementos. Perfeito. E ainda podemos fazer o seguinte, ó, txt incremento de x.focus, né? E a mesma coisa aqui, ó, txt tamanho de x.focus, né? Para deixar o usuário mais atento ainda, certo? Mas beleza, se está tudo ok, isso aí foi verificado e está tudo certinho. Aí ele passa direto disso aqui. Agora nós vamos para o cálculo, tá? Aí vem aquelas variáveis. Eu vou colocar aqui um comentário, ó. Cálculo do fator, pessoal. É importante isso aqui, ó. Nossa matemática vai extrair o fator de escala, tá? Porque nada mais, nada menos, vamos aplicar aqui uma escala, tá? A gente vai calcular a diferença de valores e descobrir o fator de escala. Cálculo do fator de escala. Como é que é esse cálculo, pessoal? Vou colocar aqui também entre colchetes. Por exemplo, a gente está fazendo uma contração milimétrica. A gente está fazendo uma escala milimétrica, tá? O que é uma escala milimétrica? Imagine você tem uma peça que tem 100 milímetros em X e você quer que ela chegue em 110. Então, você tem que agregar, né? Você tem que dar um incremento de 10 milímetros. Como é que eu faço o cálculo para achar o fator? Eu sei que eu quero aumentar 10 milímetros, mas como é que é o fator disso, né? 10 milímetros de 100 é 10% do tamanho. Mas como é que eu chego no fator? A ideia é essa, o fator. O Rhino precisa do fator de escala, tá? O cálculo para fazer isso é o seguinte, eu vou pegar o tamanho, seja ele de qual for o eixo, tá? X, Y, Z. Eu vou colocar tamanho para que você entenda que é uma das coordenadas apenas, tá? Eu estou calculando, por exemplo, aqui x, certo? Então, eu vou pegar o tamanho original, que é o tamanho do objeto atual, vou acrescentar o incremento mais o incremento, e isso, deixa eu colocar também entre parênteses, que é para que vocês entendam a matemática, ó.